Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Quilting Fácil de A a Z. Neste quadro eu mostro tudo o que você precisa saber para brilhar na costura com a minha técnica exclusiva de quilting. Eu sou a Bia Abdala, sou professora e especialista em quilting fácil desde 2015. No vídeo de hoje eu vou te contar os diferentes tipos de quilting, para você parar de ter dúvidas na hora de escolher o quilting. A ideia dessa aula é você conhecer os diferentes tipos de quilting, suas finalidades e descobrir qual é o quilting ideal para cada tipo de peça. Mas para conhecer o tipo de quilting ideal para cada peça que você deseja fazer, primeiro você precisa entender o que é o quilting. Provavelmente você já viu quilting em algum lugar, mas talvez nem soubesse que aquilo era o quilting. Sabe aquelas jaquetas de inverno? Aquelas que parecem uma roupa espacial? Para que esse tipo de jaqueta cumpra a função dela, que é aquecer e fazer com que o frio não passe, é necessário que ela tenha camadas de tecido e de manta. E para que essas camadas de tecido e manta não fiquem todas soltas e na hora da lavagem virem um mocoiô, são feitas costuras externas. Você já deve ter observado que parece que daí a jaqueta fica com uns gomos por causa das costuras. Essas costuras são quilting. E nesse caso específico das jaquetas, elas dão estrutura para a peça. As pessoas confundem costura externa e costura aparente com o quilting, mas tome cuidado, porque são coisas bem diferentes. A costura externa ou costura aparente é somente isso, uma costura que fica ali à mostra, aparente, como o nome já diz. Você já deve ter observado aquelas costuras nos bolsos ou nas laterais de calças jeans. Isso é uma costura aparente. Já o quilting, ele tem duas finalidades. Ele serve para estruturar uma peça acolchoada ou para embelezar. Notem que eu falei uma peça acolchoada. Para ser quilting, é necessário que exista camadas de tecido e de estruturadores ou mantas. Então, essa é a diferença básica entre costura aparente ou costura de pesponto e o quilting. O quilting ele serve para estruturar e dar leveza às peças de costura criativa, vestuários, peças de patchwork, costura em geral. Existem diferentes tipos de quilting e nós podemos separá-los pela finalidade ou pela forma que ele é executado. E por que é importante a gente conhecer os tipos de quilting antes de ir para a máquina de costura começar a quiltar? Imagine que você está fazendo uma mantinha para um bebezinho e escolhe um quilting de preenchimento para colocar nessa mantinha. O quilting de preenchimento, por característica própria, ele é mais denso, mais compacto. E a característica principal de um quilting de preenchimento é preencher os espaços para dar estrutura. Agora pense comigo, se você coloca um quilting de preenchimento para dar estrutura numa mantinha de bebê, o que vai acontecer com essa mantinha? Ela vai ficar densa, ela vai ficar dura, ela vai deixar de ser uma mantinha e vai ficar com uma estrutura de um tapete. E ninguém quer colocar um tapete em cima de um bebezinho recém-nascido, né? Você entendeu a importância de conhecer os tipos de quilting e para que cada tipo de quilting serve? Para você não estragar seus trabalhos. Imagine você ficar horas fazendo um trabalho de patchwork cheio de detalhes, com foundation ou com uma técnica diferente, com virada de agulha, patch aplicação, ou seja lá qual for o trabalho que você for fazer. Demorar horas confeccionando, escolhendo os tecidos, a combinação de cores e estampas, pensando em cada detalhe e na hora de fazer o quilting, errar na estrutura e estragar a sua peça. Não, né? Por isso que é importante você estar aqui dedicando um pouco do seu tempo para entender os tipos de quilting. Pode ter certeza que depois desse vídeo você vai parar de desperdiçar material e desperdiçar o seu tempo, porque você vai parar de estragar peças fazendo quilting da forma errada.
Conhecendo os tipos de quilting, você vai poder planejar seus projetos e brilhar na costura com essa minha técnica exclusiva de quilting. O que você prefere? Nunca aprender a maneira fácil ou ter que continuar estragando as suas peças porque não sabe fazer um quilting bonito? Ou pior, ter que pagar para alguém finalizar as suas peças? Acho que a resposta é uma só, né? Você quer aprender. Então, primeiro eu vou te contar quais são os tipos de quilting, levando em consideração a forma de execução. Nós basicamente podemos separar em duas categorias: o quilting feito à mão e o quilting feito à máquina. Quilting feito à mão, o nome já diz, né? Ele é todo feito à mão. Se você já viu eu contando um pouco da minha história, você já deve saber que o meu tipo de quilting, a minha forma de quiltar, foi inspirada nos quiltings das japonesas. Eu admirava demais o trabalho delas, achava muito perfeito, simétrico, eu queria aquilo para mim, mas elas faziam quase tudo à mão e eu queria fazer queria ter exatamente aquela perfeição, aquela simetria, aquela leveza nos trabalhos, mas eu queria fazer na minha máquina de costura. Foi daí que o meu método nasceu. Mas eu não vou falar do meu método agora. Primeiro eu quero explicar para você os tipos tradicionais de quilting. Bom, eu já falei que se a gente for dividir o quilting levando em consideração a forma de execução, nós temos dois tipos, o à mão e a máquina. Mas quando a gente pensa em quilting à máquina, a gente tem um monte de subdivisões. Porque existe o quilting livre com réguas, existe o quilting riscado com stencil ou qualquer outro tipo de quilting, mas todos esses usam o pé de máquina de quilting livre, que é esse daqui, ó. Aquele pezinho tradicional de fazer o quilting livre. Pode variar um pouco de uma máquina para outra. Esse daqui, inclusive, é o pezinho de quilting livre para fazer quilting com réguas. Notem que ele é mais alto aqui, porque ele tem a espessura das réguas próprias para o quilting. Vou falar um pouquinho de cada um desses tipos de quilting para você entender e depois você poder analisar, treinar, estudar e decidir qual tipo de quilting você quer começar a fazer daqui para frente. Além desses quiltings que eu falei, que é o quilting livre com réguas, o quilting com stencil, além desses existe também o straight line. Straight line é um nome em inglês porque aqui no Brasil a gente não fala muito, mas na verdade é o quilting reto. O quilting que a gente faz com aquele pezinho de costura reta, mas ele é um quilting somente com linhas retas. Você já deve ter visto, é o famoso matelassé, é o famoso linhas paralelas ou o famoso quilting na vala. Vou falar um pouquinho de cada um deles, porque eu sei que tem muita gente iniciante, novata por aqui, então não se preocupe, são termos novos para quem está iniciando, às vezes termos muito conhecidos para quem já está no mundo da costura criativa faz tempo, no mundo do patchwork faz tempo, mas mesmo assim muitas pessoas passam despercebida por todos esses termos e acabam nem sabendo que um quilting é completamente diferente do outro. Muda a forma de execução, muda a forma de aplicação, muda tudo. Então é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para hoje você sair daqui sem dúvidas sobre o quilting. Então o straight line ou o quilting reto são quiltings que você usa o pé de costura normal da máquina para fazer linhas retas. Pode ser um matelassé ou apenas linhas paralelas ou costura na vala, como eu já falei. O quilting livre, você usa o pezinho de quilting livre. Daí você precisa regular a sua máquina, tanto a linha do topo quanto a linha da bobina. Você precisa mexer na tensão, porque a tensão para o quilting é completamente diferente da tensão para a costura. Aí é um dos principais erros da maioria das artesãs que está tentando aprender a fazer o quilting livre. Não sabe regular a máquina para o quilting livre. Além de você ter que trocar o pezinho da máquina e regular a tensão da sua máquina, você precisa de linhas especiais, agulhas especiais e precisa abaixar ou isolar o dentinho da sua máquina, senão nada acontece. Na verdade, o quilting livre, se você não abaixar os dentinhos da máquina, você até consegue fazer, mas você prejudica por completo tanto a parte eletrônica quanto a parte mecânica da sua máquina. Então, se você tem uma máquina mecânica,
pode danificar completamente. Se você tem uma máquina eletrônica, o fato de você não abaixar os dentinhos da máquina pode estragar a sua máquina. E estragou uma máquina eletrônica, estragou o painel eletrônico, praticamente você vai ter que trocar a máquina. Sem falar que para você dominar a técnica do quilting livre requer anos de experiência, porque como a agulha fica com os movimentos soltos, na verdade a agulha continua entrando e saindo do tecido normalmente, mas você tem os movimentos da máquina soltos, o tecido pode ir para todos os lados porque você vai abaixar ou isolar os dentinhos. Quando esse movimento fica solto, você precisa ter uma habilidade enorme para controlar a aceleração do seu pedal com o movimento das mãos. E é por isso que muitas vezes quem está iniciando na técnica do quilting livre faz aquele pontinho bem pequenininho e de repente aquele pontão enorme. Não tem constância de pontos, não fica ponto sempre do mesmo tamanho, fica aquele negócio todo irregular que dá um aspecto muito feio para o quilting. E outra coisa, toda vez que você voltar a costurar na sua máquina de costura, depois que você tiver feito um quilting livre, você tem que voltar a regular a sua máquina para a costura. Ou seja, é um pouquinho complicado. Quilting livre com réguas. É com aquele pezinho que eu mostrei, que ele é um pouco mais alto, você tem que fazer todos os ajustes na máquina exatamente igual aos ajustes que você faz para o quilting livre. Você tem que dominar o quilting livre e você tem que ter as réguas especiais para o quilting com réguas. É uma régua mais grossa, da altura do pezinho, que evita que o pezinho passe por cima da régua e com isso quebre a agulha. Então você tem que ter um pezinho próprio para quilting livre com réguas e réguas próprias. O problema é que essas réguas são super caras e elas te limitam, elas te dão só a possibilidade de você quiltar o desenho que aquela régua está fazendo. Deixa eu mostrar para você. São esse tipo de régua aqui, ó. Aqui é um conjunto de réguas curvas. O que que acontece? Eu só consigo, com cada régua delas, eu consigo fazer esta curva e esta curva. Então, se eu for virar, eu faço um círculo, eu posso fazer até alguns desenhos usando essa curva, mas eu só vou conseguir fazer essa curva. Por quê? Porque o meu pezinho, ele vai acompanhar aqui a régua. Por isso que ele precisa ser um pezinho largo, da largura da régua, ó. Porque ele vai encaixar aqui e eu vou fazer este movimento na hora de quiltar. E eu sei que parece que é mais simples, porque a gente está ali com o pezinho encostado na régua, mas não se engane. Requer treino, sim, muito treino para você quiltar bonito com réguas. E como eu já disse, essas réguas são bem caras, então toda vez que você quiser um desenho diferente, você vai precisar comprar uma nova régua. O quilting com stencil, teoricamente é um pouquinho mais barato, porque você vai lá, compra um stencil, transfere o risco para o seu tecido e daí você vai fazer o quilting livre acompanhando aquele desenho que você previamente fez. Inclusive já existem tecidos prontos que já vêm com o risco para você quiltar em cima. O problema é que você daí precisa dominar a técnica do quilting livre, porque senão você não vai conseguir fazer o quilting em cima daqueles desenhos. E além de todos esses quiltings que eu acabei de falar, existe o straight quilting, que é o meu método. O que que eu fiz? Eu não conseguia fazer o quilting da maneira que eu queria. Eu não conseguia dominar 100% as curvas. Volta e meia o meu ponto ficava pequenininho, às vezes ficava grandão. E eu não queria aquilo, eu queria constância de pontos. Você já deve saber que eu nasci com uma deficiência. Toda vez que eu fui tentar aprender a fazer o quilting livre, em alguma loja, em algum ateliê aqui em Curitiba, sempre era a mesma história. Bia, não dá. Para fazer o quilting livre você precisa das duas mãos. Hoje em dia eu sei que isso é besteira. Na verdade, eu nunca achei uma pessoa própria, capaz para me ensinar. Porém, nessa minha busca, eu queria muito finalizar as minhas peças. Eu estava cansada de pagar para as pessoas fazerem as minhas peças. Eu fazia todo um trabalho lindo de patchwork, de patch aplicação, de virada na agulha, e eu contratava alguém para fazer o quilting, porque eu tinha medo de estragar as minhas peças fazendo um quilting feio. Eu estava cansada dessa vida. Eu queria começar e fazer a minha peça até o final, do início ao fim. Eu queria poder ter o orgulho de dizer, essa peça fui eu que fiz.
e ser de fato uma peça que eu tinha feito. Porque o que acontecia? Toda vez que eu fazia alguma peça linda e alguma amiga minha olhava a peça, ou algum parente meu vinha aqui em casa e olhava aquela mantinha que eu tinha feito para os meus filhos, uma almofada, nossa, que bonito! E essas costuras? As pessoas não sabiam que aquilo era quilting. Aí elas perguntavam, nossa, e essas costuras lindas, como que você fez isso? Daí eu olhava e falava, isso daí eu paguei para alguém fazer. Normalmente a resposta seguinte era, então não foi você que fez essa peça. E aquilo me magoava muito, porque eu tinha feito a peça inteira, eu só tinha contratado alguém para finalizar a minha peça com quilting. Foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava aprender a fazer um quilting bonito para as minhas peças. Comecei fazendo quilting reto, um matelassê que todo mundo já faz. Eu já dominava a costura, então comecei a preencher minhas peças com matelassê. Mas não parou por aí. Eu queria mais, eu queria fazer os quiltings elaborados, aqueles quiltings que eu via nas revistas. Comecei a ir atrás, pesquisar. Foi daí que eu cheguei nas revistas japonesas. Quando eu cheguei nas revistas japonesas, eu fiquei encantada. Encantada. Comecei a olhar tudo que eu conseguia, comprar todas as revistas que eu conseguia nessa época. Não tinha vídeos na internet. Meus filhos eram pequenos, ainda não tinha essa facilidade que vocês têm hoje. Eu tinha que comprar revistas, muitas vezes eu encomendava de algum amigo que estava viajando para fora, trazer para mim alguma revista diferente, para eu continuar estudando, para eu continuar entendendo como que elas faziam aqueles quiltings tão bonitos. E um dia, observando uma dessas revistas, eu comecei a perceber que quase todos os quiltings que eu ficava encantada, que eu achava que eram perfeitos, que eram lindos, ou eram feitos por máquinas computadorizadas, ou seja, aquelas máquinas enormes que você liga um programa de computador, determina o desenho que você quer no programa e a máquina faz tudo sozinha. Ou eles eram feitos desse jeito, ou eles eram feitos à mão. Os outros quiltings eu olhava, achava bonito, mas eu sempre achava algum defeitinho. Não eram exatamente como eu queria. Eu queria o quilting perfeito das máquinas industrializadas, mas eu não queria que uma máquina fizesse os quiltings para mim. Eu queria o quilting perfeito das japonesas, mas eu não queria fazer à mão. Então eu comecei a estudar muito sobre esses dois tipos e comecei a perceber que existia algo em comum. Planejamento. Se você vai pôr um quilting numa máquina industrializada, você precisa primeiro planejar o quilting, ter o programa. É a mesma coisa que uma bordadeira. Não é só você comprar uma bordadeira. Você tem que ter o programa, você tem que ter a matriz do bordado. As pessoas pensam, vou comprar uma bordadeira e vou sair bordando. Não, você vai comprar uma bordadeira e vai ter que comprar várias matrizes de bordado que sejam matrizes perfeitas. Existem matrizes ruins. O que são umas matrizes ruins? Que o ponto não acaba, que o desenho não fica completo, que tem imperfeições. Por quê? Porque as matrizes são programadas e daí a gente coloca dentro do computadorzinho que está ali na nossa bordadeira, ele vai entender aquele programa e vai executar. Nas máquinas de quilting computadorizado é a mesma coisa, você precisa planejar antes. As japonesas, eu percebi que elas planejavam antes. Foi daí que eu comecei a ir para a minha máquina de costura e fazer testes. E foi assim que nasceu o Straight Quilting. Um quilting planejado, um quilting fácil, um quilting que eu faço com o meu pé de máquina, qualquer projeto de quilting. E por que eu sou tão apaixonada por quilting? Porque o quilting, ele pode ser aplicado em todas as nossas peças. Pode ser aplicado em peças de cozinha, pode ser aplicado em peças utilitárias, tipo bolsas, carteiras, nécessaires. Ele pode ser aplicado em qualquer coisa. E qual que é a diferença de quando você aprende a colocar um quilting nas suas peças? As suas peças param de ser apenas uma peça e começam a ser praticamente uma obra de arte, porque elas se tornam únicas e exclusivas. Imagine que você comprou um projeto de bolsa. A sua amiga comprou o mesmo projeto de bolsa. Vocês duas foram numa loja de tecido e escolheram os mesmos tecidos. Ou seja, vocês vão ter os mesmos projetos, os mesmos tecidos. A peça que você fizer vai ficar exatamente igual à da sua colega. Se vocês duas fizerem igualzinho, seguindo o projeto e o projeto estiver bem feito, as duas vão finalizar a peça e vão ter dois projetos praticamente idênticos.
É aí que entra o quilting. Porque a hora que você coloca um quilting nas suas peças, ninguém mais vai ter um quilting igual ao seu. A não ser que você faça um quilting reto, um quilting matelassé ou linhas paralelas. Daí sim, muitas pessoas podem fazer igual. Então, se você quiser sair da mesmice e brilhar na costura, você precisa começar a colocar quilting nas suas peças a partir de hoje. Bom, agora eu já te contei o que é o quilting. Também já dei alguma noção de onde você pode aplicá-lo. Também já te contei os tipos de quilting, levando em consideração a forma que ele é feito. E você deve estar aí se perguntando, mas como que eu vou saber que tipo de quilting eu coloco no meu trabalho? Continuo com a mesma dúvida, Bia. Calma, que nós vamos resolver isso. Deixa eu te contar por onde que você vai começar. Primeira coisa, antes mesmo de ir para a máquina de costura, você deve planejar e escolher que tipo de peça você vai fazer. Planejamento, ele é a base de tudo na nossa vida. Você vai planejar se a sua peça vai ter patchwork, ela vai ter virada da agulha, ela vai ter patch aplicação, que tipos de tecido você vai usar, o que vai ser essa peça. É fundamental você definir a tua peça antes. Eu vejo muita gente olhando um bloco na internet de patchwork ou um bloco que tem uma casinha com umas aplicaçõezinhas e fala, ai que lindo, eu vou fazer igual. Mas você vai fazer igual para transformar esse bloco no quê? Porque tem uma diferença se esse bloco for virar uma mantinha de bebê ou se ele for virar uma manta de adulto. Tem diferença de escolha de tecido, tem diferença de escolha de cores, tem diferença de escolha de quilting. Tem diferença se vai virar uma mantinha ou se vai virar uma almofada, porque daí tem diferença de estrutura da peça. Você não vai querer uma almofada toda desmingolada, né? Ou talvez você queira uma almofada toda molenga. Tem diferença se vai ser uma bolsa. Pode ser uma bolsa toda estruturada, firminha, ou pode ser uma bolsa molenga. E é por isso que é importante você primeiro definir que peça você vai fazer, que trabalho você vai fazer com aquela peça, qual a estrutura que você quer dar naquela peça. Depois que tiver muito bem definido, daí sim você vai escolher a forma que você vai fazer o quilting e o tipo de quilting que você vai colocar. Lembra que eu falei que o quilting pode embelezar ou estruturar? Então você precisa saber que tipo de quilting você vai colocar nas suas peças, sim. Mas antes você precisa definir que peça você quer fazer. Então, primeiro passo de tudo é você definir a peça. Nada de sair por aí achando um trabalho bonito que você viu na internet e vai fazer, mas não sabe nem o que você vai fazer com aquele trabalho. Vai começar um trabalho, já define que peça você vai fazer com aquele trabalho. Porque daí você vai poder fazer um trabalho certinho do início até o final, não vai desperdiçar nem tempo e nem dinheiro estragando o material. Peraí, você tá comigo até agora, já dei um monte de dica bacana, você não deu teu like ainda, então para tudo, dá o teu like agora. E se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nessa aula, não é inscrito aqui no canal ainda, não está acompanhando tudo, já aproveita e se inscreva agora e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que eu posto sempre por aqui. Agora, deixa de enrolação e bora para a aula de novo. Aqui em casa, a gente tem 2 cachorros e um gato. A Aisha é a cadelinha da minha filha, que mora em São Paulo e acabou ficando com a gente aqui em Curitiba. Na calada da noite, a espertinha sobe em cima da minha cama, começa a cavar para entrar lá dentro da coberta e se enfiar lá nos pés do meu marido. Às vezes ela faz isso durante o dia também. Adora subir em cima da cama quando ela quer fugir da Emily, que é um filhote de Golden. A Emily só quer brincar com ela, mas a Emily não pode subir na minha cama. É proibida subir na minha cama. Ela sobe na cama do meu filho, mas na minha ela não pode. Então a Emily sobe em cima da cama para brincar com a Aisha. Sobe mais ou menos só com as patas da frente para tentar brincar com a Aisha. E nisso elas ficam arranhando a manta que está em cima da cama. Eu tenho essa manta aqui que eu estou mostrando no vídeo, que é uma manta que eu ganhei há muito tempo atrás, e eu fiz questão de mostrar ela aqui nesse vídeo,
para você entender primeiro o que é um quilting computadorizado. Esse quilting em zigue-zague, em chevron, que foi feito nessa manta, foi um quilting computadorizado. Olhe 2 detalhes que são importantes nessa manta. Um deles que eu quero salientar é o quilting computadorizado. Ele é totalmente simétrico, perfeito, porque foi um computador que fez. O segundo detalhe muito importante é a falta de planejamento. Notem que a manta tem um tom diferente das capas de travesseiro. Sabe por quê? Porque eles usaram um forro na manta cor-de-rosa. E já logo na primeira lavada deu uma leve manchadinha, uma leve desbotadinha. O travesseiro é inteiro branco, o forro e o topo do travesseiro são brancos, então não aconteceu isso. Olha como que o planejamento ele é importante nas nossas peças. Imagine se você tivesse feito uma manta toda trabalhada com blocos de patchwork que tivesse alguns tecidos claros e alguns escuros, e na lavagem os tecidos se mesclassem, manchassem, deixassem todo estragado o teu trabalho. Já pensou você fazer um trabalho, demorar horas fazendo os blocos de patchwork e depois demorar horas fazendo um quilting perfeito e na primeira lavagem dá tudo errado? Isso daí entra na parte do planejamento da confecção de peças. Lembra que eu falei que o planejamento ele está em todas as etapas do processo? Sim, em todas as etapas. Escolha dos tecidos, tem planejamento para isso. Escolha do trabalho de patchwork, tem planejamento para isso. Escolha do quilting, tem planejamento para isso. Quero mostrar os tipos de quilting. Por que eu falei do quilting na vala? O quilting na vala, quando ele é bem feito, ele fica exatamente na vala, no encontro de costuras de tecido. Quando ele fica na vala, ele fica completamente embutido. Para quem tem animal de estimação, ele é ideal, porque não vai correr o risco do animalzinho engatar a unha ali na hora que ele for subir na cama ou na hora que ele for brincar. Imagine eu com esse meu bichinho e com esse meu bichão fazendo essa baderna em cima de uma manta de patchwork confeccionada por mim e só me preocupando com o que elas estão estragando, com o estrago que elas vão fazer na minha manta. Não dá, né? A gente tem que aprender a fazer peças que sejam perfeitas para o nosso dia a dia, perfeitas para o dia a dia das nossas amigas que a gente pretende presentear, perfeita para o dia a dia das pessoas que a gente pretende vender as nossas peças. Então, sim, para quem tem animal de estimação, uma das dicas, principalmente para quem tem animal de estimação que sobe em cima das camas, é fazer um quilting na vala. O quilting na vala não é o quilting mais fácil. As pessoas pensam que é, mas não é, porque ele precisa ser exatamente na vala, não pode sair da vala. Mas eu não quero chegar nesse tipo de detalhe, não nesse vídeo. Se por um acaso você quiser saber um pouquinho mais sobre quilting na vala e quiser que eu grave um conteúdo mostrando como que eu faço quilting na vala, já deixa teu comentário aqui, porque daí eu vou analisar e vou fazer um vídeo com certeza se vocês quiserem. Você deve estar aí falando, ah, Bia, mas eu não tenho bichinho nenhum e eu quero fazer uma manta. Então, qual o quilting ideal para minha manta? Primeiro, você precisa definir se você quer uma manta para ser aconchegante, para te cobrir nos dias mais frios, que ela tem que ser molinha e aconchegante ao mesmo tempo, ou se você quer um cobre-leito. Porque tem muita diferença. Às vezes as pessoas falam manta, mas elas estão falando num cobre-leito. Cobre-leito é exatamente o que eu mostrei ali. É algo que vai ficar em cima da cama para deixar a cama com aquele aspecto de arrumado, bonito, mas você não vai usar aquilo para te cobrir de noite, para te esquentar de noite, para deixar aconchegante de noite, ou durante o dia, quando você for assistir uma televisão ou coisa assim. Então, existem diferenças entre manta e cobre-leito. O cobre-leito normalmente é mais estruturado. Então, se você for fazer um cobre-leito, ele pode ter bastante patchwork. O patchwork ele acaba deixando a manta um pouquinho mais pesada também, porque o encontro de costuras acaba pesando um pouco. Não muito, mas pesa. Você também pode fazer mais estrutura no cobre-leito para a cama ficar mais esticadinha, mais bonitinha. Daí você pode fazer um quilting de preenchimento, um quilting mais denso, um quilting mais miudinho. Lembra que eu falei que existe quilting dependendo da estrutura do quilting e dependendo do tipo de quilting? Eu falei bastante dos tipos de quilting, quero falar um pouquinho de estrutura de quilting.
Quilting de preenchimento, eco, negrito, são quiltings que a gente usa para dar estrutura na nossa peça. O eco é quando você faz um quilting qualquer, digamos que você faça um coração, e você vai fazer um outro coração em volta. Por que a gente chama de eco? Sabe quando a gente pega uma pedrinha e joga no rio? Ou no mar e faz aquelas ondinhas em volta, a pedrinha entra, afunda e em volta faz um monte de ondinhas, a gente não chama aquilo de eco? É exatamente isso que a gente faz no quilting. Digamos que você faça um coração e você vai fazer um coração em volta, ou outro coração em volta, isso é o eco no quilting. Quando a gente faz um eco, o eco está próximo do elemento principal, ou seja, tudo que está próximo no quilting, ele dá mais estrutura. Quanto mais espaçado, quanto maior for o seu desenho de quilting, mais maleabilidade vai ter a sua peça. Quanto mais próximo e menor, mais estrutura. Então o eco é um elemento que a gente põe sim para destacar algum detalhe do quilting, mas ele vai dar estrutura naquele pedacinho ali. O quilting de preenchimento é o que a gente faz para preencher os grandes espaços. Quando a gente está fazendo uma peça que a gente quer que ela seja toda preenchida, a gente não vai fazer um monte de quilting bem trabalhado em tudo. A gente quer dar destaque para determinados trechos do quilting. E eu vou mostrar 2 modelos aqui, ó. Aqui eu fiz plumas. E eu fiz o quilting de preenchimento com essas bolinhas aqui, ó. Para preencher e destacar as minhas plumas. Neste daqui, eu fiz um elemento trabalhado no centro, fiz um eco em toda a volta dele, e daí eu fiz um matelassé miudinho como quilting de preenchimento. Notem que essa minha peça, ela se tornou uma peça, parece que é uma folha de papel, pode até ser molenga, mas ela não é mais uma peça molinha, porque ele tem um quilting bem estruturado aqui. Essas 2 peças são toalhinhas de bandeja, então eu posso fazer um quilting de preenchimento denso nela, porque uma toalhinha de bandeja precisa ser algo chapado, algo com uma estrutura. Eu não posso fazer uma toalhinha de bandeja toda molenga, para daí colocar uma xícara de chá ali e ficar meio que irregular, correndo o risco da xícara virar. Essa outra peça é uma toalhinha de chá maior. Notem que ela tem bem menos estrutura, então ela é bem mais maleável, mas ela tem um pouquinho de estrutura porque eu usei um estruturador, uma manta um pouquinho mais densa. Eu queria uma toalhinha mais reta, mas o quilting mesmo tem pouco quilting aqui, ó. Eu só fiz umas flores intercalando um quadrado com flor e um quadrado sem flor, e isso deu leveza na peça, exclusividade na peça, mas continuou deixando a peça maleável. É esse tipo de observação que você tem que fazer toda vez que você for fazer o quilting. O tipo de quilting, o tipo de desenho de quilting, isso daí não interfere. Você pode pôr qualquer desenho em qualquer peça. O tipo de patchwork que você vai fazer, se eu vou fazer um quadrado, eu só posso fazer quilting quadrado? Não, você pode pôr plumas dentro de um quadrado, você pode pôr plumas dentro de um círculo, você pode pôr plumas dentro de um triângulo. Não importa, o tipo de desenho, o tipo de padrão de quilting, você pode aplicar em qualquer lugar. O que vai definir se o seu quilting está na proporção certa e na escala certa, e se está na quantidade certa, é realmente qual a definição que você deu para a sua peça. Se você definiu que você quer uma colcha, que ela precisa ser mais aconchegante, você vai escolher desenhos de quilting maiores e vai colocar eles mais espaçados. Isso vai dar leveza na sua peça. Se você definiu que você quer um cobre-leito, daí você pode deixar a sua imaginação correr solta e fazer o tipo de quilting que você quiser, colocar um monte de preenchimento, pode caprichar, porque a estrutura não vai interferir. Um cobre-leito, ele é realmente mais estruturado. Se você é iniciante e ainda não tem muita habilidade com a costura, uma boa dica é você mesclar desenhos de quilting que combinem com a estampa do seu tecido. Por exemplo, se o teu tecido é floral, que nem o que eu mostrei, faça flores. Com certeza vai harmonizar bem com o seu trabalho. Se o teu tecido tem moranguinhos, desenhe moranguinhos, quiltings de moranguinhos. Se o teu projeto tem um patchwork mais geométrico,
Faça linhas paralelas acompanhando, saia do mesmo. Não faça apenas linhas paralelas, não faça apenas uma tela C, façam linhas acompanhando o projeto do patchwork. Se tem uma estrela, contorne a estrela, preencha aquela estrela com linhas retas. Fica super charmoso, super clássico. É um quilting fácil de fazer, mas não é um quilting que vai ficar sempre naquela mesmice de só o quilting na vala ou só uma tela C. Aprenda a dar esse destaque exclusivo nas suas peças. O quilting ele serve para isso, para dar alma em todas as nossas peças, para dar exclusividade, para transformar o nosso trabalho em algo único, exclusivo. Todo mundo quer receber, quer comprar, todo mundo quer dar algo único e exclusivo. Uma outra dica é: não esqueça de trabalhar com formas simples. As formas simples, elas são muito fáceis de fazer e elas encantam, basta você aplicar da forma correta. Resumão aqui dessa aula de hoje. Você tem várias formas de fazer um quilting. Você pode fazer um quilting levando em consideração a forma de execução, se vai ser feito à mão ou à máquina, e eu te mostrei diversas maneiras de como fazer o quilting na máquina. Também te mostrei como que você pode aplicar o quilting dependendo do como você vai usar a tua peça. Se você tem ou não bichinhos de estimação, se vai ser uma peça que você tem que lavar muitas vezes ou não. Você tem que levar tudo isso em consideração para daí decidir que peça que você vai fazer, que quilting você vai fazer, que tecido você vai usar. Falei um pouquinho de harmonização de quilting, levando em consideração os tipos de tecido que você está usando. Falei um pouquinho de harmonização de desenhos de quilting, como que você pode simplificar, como que você pode estruturar uma peça com quilting. Tem várias dicas que eu dei aqui nesse vídeo hoje. Então eu recomendo que você reveja esse vídeo quantas vezes forem necessários. E toda vez que você for fazer um projeto de quilting, antes de fazer, planeje. O planejamento é um dos pilares da minha técnica. Tudo que a gente planeja dá certo. Se a gente fizer algo sem planejar, as chances de algo dar errado são muitas. Então, 3 coisas importantes que você precisa anotar antes de sair dessa aula de hoje. Primeiro, saber o que é o quilting e quais são as suas finalidades. Segundo, você precisa conhecer o quilting levando em consideração as formas de execução. Terceiro, você precisa planejar as suas peças antes de planejar seu quilting. Se você começar a aplicar tudo isso a partir de agora, com certeza você irá brilhar na costura com a minha técnica exclusiva de quilting. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, eu espero que você tenha anotado todas as dicas importantes e eu espero que você comece a colocar tudo isso em prática o quanto antes. E se você gostou, não esqueça de dar seu like e compartilhar esse vídeo, porque como eu sempre digo, quiltar e costurar junto é muito mais divertido. A aula de hoje era isso. Beijinhos, tchau, tchau!